Bom, crianças, de volta aqui a nossa aula, né? Eu coloco limite de tempo nos vídeos para a gente poder acessá-los pelo YouTube também, tá? Então vai ter um link do YouTube lá para vocês também, tá? Então porque no YouTube lá a gente está com um limite de tempo, então eu temporizo aqui também, tá? Então a continuidade daquele slide, se vocês lembrarem, a gente estava falando dos elétrons serem distribuídos pelas eletrosferas e tem que respeitar aquele limite. 2, 8, 18, 32, 32 e assim por diante. Primeira camada, segunda camada, tá? Não pode ter mais do que aquele limite de distribuição. E sempre indo na sequência da distribuição, ok? Então, eu falei para vocês que nós temos aqui daí outros conceitos, né? Por exemplo, nós temos conceitos de elementos que não são equilibrados. A gente viu lá, número atômico é igual ao número de próton e número de elétron. Isso acontece quando a gente tem um átomo neutro, um átomo equilibrado. Então é aquele átomo onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, na natureza, no nosso organismo, enfim, nós podemos ter um desequilíbrio desses números, principalmente em relação aos elétrons. O que vai ser diferente num átomo ou em outro, a gente vai ver nos elétrons. E aí a gente tem duas formulações. Pode ser a formulação de um cátion. O que seria um cátion? O cátion é aquele átomo que perde elétrons. Então, de alguma forma, ele vai perder, pode ser por ligação química, pode ser por eletricidade, pode ser por algum tipo de energia, ele vai perder um elétron. Este elétron que ele perde, ele vai ficar com 10 cargas negativas e 11 cargas positivas. Portanto, ele vai ficar com uma carga positiva a mais. Ele vai ficar carregado positivamente. Ele vai ser um íon positivo, portanto, um cátion. Por outro lado, alguns átomos podem ganhar elétrons e daí formar um ânion. O ânion é um íon negativo. Nesse caso, no caso do oxigênio, se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons e 8 prótons, uma diferença de 2, de 2 cargas negativas. Então, os átomos que não são eletricamente equilibrados, eles apresentam cargas positivas, cátions, cargas negativas, ânions. Tá? Essas cargas positivas e cargas negativas a mais é proporcionada pela perda ou pelo ganho de elétrons, sempre relacionado ao elétron. O núcleo não se altera, mesmo porque se a gente alterar o núcleo, a gente vai ter uma fissão nuclear. E aí, fissão nuclear é um capítulo que a gente vai ver sobre a energia nuclear um pouco mais para frente. Tá? Então, o que é retirado e ganho agora são elétrons. Tá? Bom, então só para resumir, tá? Íons positivos são chamados de cátion, eles têm deficiência de carga negativa, eles sempre vão acontecer com os metais. Então, numa tabela periódica, a gente vai ver também mais para frente o que são os metais. Eles sempre vão formar cátions. Tá? A maioria da tabela periódica, na verdade, um parênteses, são metais. E nós temos aqui dois exemplos. O ferro e o sódio são exemplos de cátion. Sempre vem aqui os cátions com as cargas elétricas representadas. Tá? O sódio tem um elétron a menos e o ferro, nesse caso, esse íon de ferro, tem 3 elétrons a menos. Já os ânions, nós temos uma alteração no ganho de elétrons, ganho de cargas negativas. E daí nós podemos citar aqui como exemplo o cloro, que tem um elétron a mais, e o oxigênio, que pode ter
2 elétrons a mais, tá? Outra coisa importante para a gente verificar em relação aos átomos é esses três conceitos: isótopos, isóbaros e isótonos. Eu deixei aqui em vermelho um macetezinho para a gente gravar quem é um, quem é outro, tá? Então, como que a gente grava? Isótopo são dois ou mais átomos, então é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, tá? Isóbaros, a letra A, está se referindo ao número de massa, tá? Então são conjuntos com mesma massa atômica, tá? Tá erradinho aqui, eu vou corrigir no material de vocês, tá? Aqui, isóbaros, ok? Então, possui a diferença de número atômico a mesma, tá? Então, número de massa igual. E os isótonos são conjuntos de átomos que apresentam os mesmos números de nêutrons. Então, aqui, isótonos, mesmo número de nêutrons, ok? Então, para lembrar vocês, nós temos lá no Class uma postagem lá com alguns exercícios. Tentem fazer esses exercícios a partir desses slides, a partir de um outro material que eu vou deixar para vocês lá. Tem o videozinho. Se vocês quiserem buscar na internet, tem vários vídeos explicativos, tá? Procurem lá também. E daí, na quinta-feira, nós vamos fazer, eu vou estar no Meet ao vivo para a gente poder tirar algumas dúvidas, principalmente em relação aos exercícios, tá? Eu já vou arrumar aqui para vocês, né? Quando a gente fala isóbaros, tá? Já vou arrumar aqui para vocês, para que a gente tenha o material lá no nosso class todo arrumadinho, né? Sem problemas da gente ter aprendido ou lido o conceito errado, ok? Então, eu vou colocar lá para vocês certinho para poder verificar da forma correta, ok? Então, essa foi a apresentação sobre átomos, tá? Qualquer dúvida, vocês também podem mandar diretamente no comentário das publicações. Eu recebo via e-mail e eu já respondo na sequência, ok? Bons estudos para vocês, boa semana e até a próxima live.